na época da União Soviética, ele descobre que lá, quando ele chega lá, ele descobre lá que 55 milhões de cristãos, você sabe o que é isso, irmão? Milhões de cristãos tinham sobrevivido em igreja subterrânea, passaram durante 70 anos do comunismo, se escondendo e fugindo do anticristo, da besta, se escondendo na igreja subterrânea, fazendo culto subterrâneo. Você sabe o que é isso, irmão? O que é ser crente, o que é cristão, irmão? Pelo amor de Deus. Hoje eles estão lá na Ucrânia, parte na Ucrânia, a maioria na Rússia. São esse povo ainda, os descendentes deles. Você sabia que esse pastor, em 1963, depois, quando caiu o muro de Berlim, em 1993, está aí ele testemunhando e falando. Ele foi convidado para pregar o evangelho na Rússia, na Praça do Kremlin, na Praça Vermelha, em frente à KGB. Foi convidado pelo presidente. Foi convidado pessoalmente, foi com título de cidadão, de presidente para lá, coisa assim, de político. Protegido pelo governo, foi pregado na Praça Vermelha em frente à KGB, irmãos. Convidado pelo presidente da Rússia. E vocês ficam chamando a Rússia hoje de comunista. Me dói no coração, eu fico, meu Deus, eu choro. Quantos cristãos ignorantes existem nesse mundo? Por isso nós estamos pagando pelo nosso erro, pelo nosso pecado. Entende? Eu acho que está na hora do Brasil, o que for crente verdadeiro, dos Brasil cristão verdadeiro, entende? Pedir perdão para Deus, entende? O Putin é cristão, o Putin defende os valores bíblicos, criaram uma lei em 89, 98, 97, parece 98, para que seja ensinado cristianismo sem uma nação, sem os valores cristãos bíblicos da Bíblia, não tem como dirigir uma nação, não tem como uma nação prosperar. É o Putin que fala isso. O Putin é o único que pregou o evangelho, bem dizer, na ONU. Entende? Pregou o evangelho na ONU, criticando as nações do Ocidente, que somos nós, que estamos deixando de cumprir a palavra de Deus e dando voz a Satanás, permitindo no nosso país, homem com homem, mulher com mulher, que matem nossos filhos, que torturem nossos filhos, que sequestrem nossos filhos. Então, irmão, nós temos que aprender a Bíblia. Da mesma coisa a China. Hoje estão acusando a China. A China também é a única nação no mundo que é contra o Islã. Meu Deus, a única nação no mundo que é contra o anticristo. E a besta? E é aquele mais atacado depois de Israel? Dá para entender, irmãos? Você consegue entender? Eu não consigo entender isso aí. Por quê? Еще один серьезный вызов российской идентичности связан с событиями, которые происходят в мире. Здесь есть и внешнеполитические, и моральные аспекты. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. Или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственные основы этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя, причем даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без формирования без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира, размыть институт международного права и национального суверенитета.
Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства. Ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом природой многообразия мира. Россия с теми, кто считает, что ключевые решения должны вырабатываться на коллективной основе, а не по усмотрению и в интересах отдельных государств либо группы стран. Entende? Então está na hora da gente ver, entender as coisas e pôr os pingos nos is, meus irmãos. Tem que, pare de ouvir mentira. Pare, em nome do Senhor Jesus, de ouvir fake news. Eu já tenho falado, não publique, não republique notícias, independente do que for. Não republique notícias sem ver a fonte primária, fonte real dos acontecimentos. Não vai em onda de canais, de noticiários, porque eles são do mal. Entende? Aí os cristãos, pastores famosos, bênção de pastor, mas trabalham para o inimigo sem saber. Entende? Cai na armadilha do inimigo. Sei lá por quê, só Deus sabe também que Deus permite isso. Então eu não sei. Mas temos que, irmão, temos que olhar para as coisas certas. Entende? Então, como eu falei, as duas nações do mundo que defendem Israel realmente, que guerreia contra a bênção de Cristo, são a Rússia e a China, hoje. Entende? A Rússia e a China. Se vocês quiserem conhecer, vocês vão saber como conhecer. Eu coloquei um monte de playlist aí, tratando desses assuntos, tanto da Rússia como da China, mostrando as igrejas da Rússia como as igrejas da China, mostrando a questão, o presidente Putin como ser humano, como homem justo, como se fosse, como disse eu, quando o Bolsonaro entrou no governo, assumiu o governo, os discursos dele é igualzinho de Putin, há 4, 5 anos atrás. Pelo amor de Deus, me criticaram, mas acontece que eu ouvi o discurso de Putin, e os que criticaram, com certeza não viram. Então a pessoa fala sem saber, sem conhecimento, sem entendimento. Então o que acontece? Mesma coisa do chinês. Vai lá ver quem é o Xi Jinping. Está no Partido Comunista? Mas ele veio para abençoar o povo lá. Entende? Ele veio para mudar aquele Partido Comunista no partido de bênção. Você não consegue entender isso? Entende? É tudo mentira. Você sabia? Olha, irmão, vou fechar aqui para não ir mais para longe. Vocês sabiam? Não sei se vocês gostam de saber das coisas, só gostam de transmitir o que aparece na frente do computador. Vocês sabiam? Alguém de vocês sabiam? Estou falando, alguém de vocês sabiam que esse negócio de coronavírus pode ter sido uma conspiração muito grande para envolver a China, justamente por esse mal? E outra coisa que eu quero, acho que eu vou, espera lá, por esse mal. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, eu não sei da China, mas eu sei que nos Estados Unidos tem, entendeu? Eu sei que nos Estados Unidos tem 2 laboratórios que mexem com arma biológica lá, com testes dessa VAR, desse Covid-19, que era antes Covid não sei o que, entende? Eu não lembro bem, mas eu vi. Tem dois laboratórios grandes lá, que é cuidado, acho que pelo exército, alguma coisa assim. Você sabia que teve vazão, teve problema lá nesse exército? Nesse laboratório teve problema lá de vazamento, fecharam, não sei se agosto, setembro do ano passado, fecharam, e após isso, ou antes disso, começou a dar vazamento, acho que alguma coisa lá, morreu pessoas com gripe lá na região dos Estados Unidos, tem isso na internet. Por que está fechado esse laboratório? Notícia pedindo para não se aproximarem de galinha, não beijarem galinha, não chegar perto, respirar perto da galinha, entende? Tem registro lá que esse laboratório comprou a galinha do criador de galinha, de galo, sei lá o que, por perto ali, animais fazer experiência nesse laboratório biológico. E lá trata desses vírus ancestrais, entendeu? Lá nesses 2 laboratórios mexe com isso. Vocês procurem ver, entende? Eu nunca engoli, nunca, em nome do Senhor Jesus, sabe? Pode até ser, Pai Celestial, pode até ser, mas eu não engoli, o Senhor sabe. Não tem como. Pelo histórico contado por todas as mídias, não tem como o vírus se manifestar e contaminar 1, 2, 3, meia dúzia de pessoas na China.
em um dia, uma semana ou 10 dias, e esse vírus, ao mesmo tempo, em menos de 5 dias, está contaminando os outros países aí mais do que a China. Não tem como, Senhor. Não tem como. Isso não tem lógica. É contra a física, contra o tempo, contra os poderes que tu criaste, Senhor, na natureza. Então eu vou ver. Eu não acredito em tudo que me apresento na mesa, que põe na minha mesa. Eu vou analisar, eu vou averiguar, eu coloco no inglês, coloco no chinês, coloco no russo. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ver as fontes e quero ir até chegar na fonte verdadeira, onde que está o problema. Aonde que tem disso, de que aquilo é aquilo, ou de que aquilo não é aquilo. Entende, irmãos? Então, em nome do Senhor Jesus, ajude a divulgar isso aí, ajude a gente fazer com que esse povo peça perdão e se arrependa. Vamos conhecer o Xi Jinping, o que ele é. Eu te garanto, irmão, se você for ver o Xi Jinping, você vai lembrar do Bolsonaro. O Bolsonaro é igual a ele. E ele é igual ao Bolsonaro, meu Deus do céu. Igualzinho. Você quer se alegrar e se arrepender, pedir perdão a Deus? Assista os vídeos deles. Eu fiz 3 playlists só do Xi Jinping. 2 ou 3 só do Xi Jinping, 2 ou 3... Ah não, acho que 2 ou 3 da igreja da Rússia, da China. Entende? Vão ver, irmãos. Vão ver. O que você acha que a igreja da China é hoje? Foram perseguidos? Foram. Mas a Deus foi mudando com o tempo. Foi mudando e eles foram crescendo, porque é na perseguição que o crente cresce. É na aflição que o crente é purificado, retirado os defeitos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, divulgue esse vídeo. A China não é o que todo mundo fala. O inimigo quer fazer o quê, sabe, irmão? O inimigo, ele é caluniador, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. É o pai da fake news, é o inimigo, é o pai da mentira, ele é o que calúnia. Jesus falou caluniador, ele faz as pessoas errar, cometer erros, joga um irmão contra o outro, uma família contra outra, para ele acusar lá, diante do Pai, do nosso Deus. Eles fizeram isso. Eu sei que eu já fui vítima dessa desgraça, desse inimigo, desse infeliz, desse inimigo. Eu já fui vítima deles, irmãos. E difícil as pessoas que não foram, bem-aventurado e glorificado o nome do Senhor pela vida daqueles que não foram enganados pelo inimigo. Eu louvo a Deus por isso, Pai. Eu te louvo por não enganar muitas vidas. Mas eu fui enganado, eu pequei, eu errei. Mas eu, pela grande misericórdia e poder do Senhor, eu me arrependi. E hoje, irmãos, hoje Deus me deu sabedoria para olhar as coisas, para ver as coisas, mostrar as coisas. Tem gente que está procurando a besta. Está procurando a besta, está procurando a besta. Meu Deus, está procurando a besta. Como é que pode isso? Procurar quem é besta. Está escrito literalmente lá, quem é besta. Você quer saber quem é besta? Olhe para a tarde que está nos terroristas do Islã, você vai ver. 666 significa em nome de Alá. Entende? É eles que estão tentando invadir, aí planejando para 2003 invadir, antes de 2003 invadir Israel. É eles que os Estados Unidos está ajudando lá a derrotar, a tomar o governo, o sistema de governo da Síria e do Iraque, para poder entrar lá em Israel. E quem está ajudando? Tá justamente o país, entre aspas, cristão, que está ajudando lá na guerra. Né? Lógico que nós não podemos deixar de entender que esse país, entre aspas, cristão, foi governado desde Clinton até Obama, praticamente pelo Islã, né? Porque o Clinton vendeu quase os Estados Unidos para o Islã, chega o Obama por último, acaba de vender, né? Quebrando os Estados Unidos, parece que entrou com um mês de 3 trilhões de dívida externa e deixou o país com 18 e quase 19 trilhões de dívida externa. Então, você sabe, irmão, pelo amor de Deus, em 2012 eu descobri que o Obama era do Islã. Entende? E que eu falo isso, a turma fica brava de eu falar. Ele governou os Estados Unidos mais para o Islã do que para os Estados Unidos. Criando guerra, se unindo lá. O Obama foi o cavalo de Troia nos Estados Unidos. Sempre falei isso para Israel na época, em 2012. Sempre falei. Vocês não vão conseguir ajuda do Obama enquanto ele estiver lá, porque ele é o pior inimigo dos judeus da história da Terra. Entende? Agora veja bem, irmãos. Se os Estados Unidos for governado pelo mal, assim como nós fomos governados pelo mal, não adianta dizer que não, porque fomos, entende? E ainda estamos sendo, infelizmente ainda estamos sendo, por castigo de Deus. Governado pelo mal, pela esquerda. Toda a esquerda é anticristo. Toda a esquerda, tem cristão, não tem lá, ela está trabalhando contra o reino de Deus. Entende? Isso não tem, politicamente ela está contra o reino de Deus.
entende? Ela está fazendo exatamente o contrário do que é para na Bíblia. Entende? O cristão todo o cristão que está do lado da esquerda, no mundo inteiro, está do lado da besta e do anticristo. Já faz tempo que já foi enganado. Entende? Faz tempo que já está na mão deles. Entende? Já é ideologia isso aí. Entende? Então, todo cristão que está do lado do lado da esquerda, politicamente falando, também está do lado do anticristo da besta, trabalhando para ele. Entende? Isso é notório. Entende? Qualquer um que conhece um pouquinho só da palavra de Deus, e da história da igreja, e da história da política também, vai saber que uma coisa está ligada com a outra. Não tem como separar religião de política. Entende? Porque uma coisa faz a outra funcionar. Entende? Quando a igreja do Senhor reina, a nação é abençoada, não é isso? Quando o justo governa, a nação não é abençoada, o justo não se alegra, o povo não se alegra. E quando o ímpio governa, o que acontece? É só ver no país desse pessoal aí, desses impérios, o que acontece. Está lá, entende? Então, a prova está aí, gente, para vocês conhecer e saber quem é quem. Em nome do Senhor Jesus, passe isso para as igrejas de vocês, passe isso para as pessoas que ainda estão sendo enganadas pela esquerda. Alertem eles, para que eles saibam quem é quem na história. Então, em nome do Senhor Jesus, eu falo para você, em nome do Senhor Jesus, tá? E atenda, e atente para as coisas que estão acontecendo, entende? Atente para as notícias, atente para a notícia, veja minhas playlists aí, porque para vocês procurar vai demorar, porque eu demorei ao longo de anos para fazer essa playlist, buscar os vídeos, visitar, entender, analisar, entende? Demorou. Então, para vocês ser mais rápido, olhe pelas playlists, pode adicionar nos canais de vocês também, mesma coisa, não tem problema, entende? Seja mais um para falar a verdade e não ajudar as fake news, entende? Tá? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.